Olá, pessoal! Estamos aqui em mais uma live com um tema muito aguardado por vocês, o tema do momento, que os nossos clientes estão loucos atrás da gente, que é o que está acontecendo agora, o Imposto de Renda de Pessoa Física 2025. E claro, como todo ano, sempre tem aquelas perguntas. Eu devo declarar? E os meus investimentos, eu declaro também? Como que funciona com o Pix? E aí tem um monte de dúvidas em volta disso, que aqui estamos prontos, preparados para responder todas as suas dúvidas. Então fica com a gente, acompanhe aqui a nossa live, mande perguntas, que a gente está aqui prontos para responder todas as suas dúvidas, tá bom? E estamos aqui com a nossa equipe de experts da Compos. Eu vou passar a palavra para o Genor, que vai estar apresentando essa equipe para vocês. Legal, pessoal, tava ansioso por esse momento, né? Porque chega o imposto de renda, o telefone não para, a galera fica perguntando pra gente várias coisas. É importante essa live porque justamente a gente consegue, né, transparecer para vocês as principais mudanças. Então aqui a gente trouxe um time de peso para poder ajudar a gente nessa live, que é o Lucas e o Gustavo, aí são contadores lá no escritório, também são aí experts em imposto de renda. Então, estão na nossa equipe há bastante tempo já. E é isso, pode começar já, Isa, com as Vamos, então assim, a gente... respostas. Isso, a gente separou as dúvidas principais que os clientes perguntam pra gente. Então, a gente já separou aqui um roteirozinho, mas se vocês tiverem perguntas extras ou que surjam aí durante o nosso bate-papo, podem mandando também, que a gente tá acompanhando por aqui, tá? Mas a primeira pergunta, então, que a gente separou pra vocês, a gente vai destinar pra quem, Agenor? Bom, acho que o Gustavo tá mais... Então, vamos lá, Gustavo. Tudo bem, Gustavo? Opa, boa tarde, tudo bem? Prazer, Gustavo Portela. Primeira live podcast do Gustavo. Mas o Gustavo... um pouco conhecido já. Quem acompanha a gente no Instagram já conhece o Gustavo praticamente, né? Então, vamos lá, Gu. Primeiro, quais são as principais novidades do imposto de renda deste ano? Bom, vamos lá. Novamente, prazer, Gustavo. Eu sou conhecido e se não me conhece, vai conhecer um pouco mais, tá? Vai lá no Instagram. Bom, novidades. É a nova faixa, tá? De isenção, que é aquele valorzinho que se você recebeu acima de R$ 33.888, você é obrigado a declarar, tá? Agora você tem que colocar o CPF do dependente, é obrigado. E um novo item diferente, né? É que se você aumentou o seu bem lá em dezembro de 24, você também é obrigado a declarar, tá? É aquela leizinha... Como assim aumentou o seu bem? Porque no final de 2024, o governo, né, ele sancionou uma lei, salvo erro, 14.973 de 24, que você tem a opção de aumentar o seu bem pagando, se não me engano, 4%. Ao invés dos 15% do ganho de capital. Exatamente. Isso só em dezembro de 24, tá? Já acabou, já passou. E é só para imóveis também. Isso, exatamente. Legal. Eu fiquei com um pouco de dúvida, na verdade, nesse termo aumentar o seu bem. O que seria exatamente? É quando ele sofre uma valorização. Vamos supor que na época você comprou, né, um imóvel e naquela época valia 100 mil. E hoje você vê no mercado, tendo corretores e afins, você verifica que esse valor é de 200. Pô, o governo então deu esse benefício aí, onde você paga 4% sobre esse valor. Acho que é legal só contextualizar que essa novidade que veio para dezembro de 24 foi uma janela única que o fisco abriu para a gente, né? Porque até antes disso você não podia aumentar o seu bem, né? Você não podia valorizar o seu bem na declaração de imposto de renda da pessoa física. Então lá em outubro de 24 ele disponibilizou essa ferramenta exclusiva, né? Onde você poderia sim aumentar o seu imóvel e antecipar o imposto que você pagaria numa eventual venda, né? Então foi algo muito específico, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica, né? Então, com essa novidade, o imposto de renda também trouxe, né, quem se aproveitou desse benefício ter que justificar isso na declaração de imposto de renda. Então, eu tinha um imóvel de 100, abri um shopping do lado, abri um metrô do lado e hoje meu imóvel vale 500, anteriormente a essa regra eu não podia fazer nada. Meu imóvel tinha que permanecer R$100 mil na declaração. A partir dessa mudança aí, só em dezembro eu tive que aumentar, eu posso aumentar o meu imóvel e justificar na declaração. Beleza, Isa? Legal, não sabia não. E como que a gente justifica? É no momento da declaração, o contador que vai justificar? Isso. O ideal é que você tenha material, né, para poder compor esse aumento, né? Você fez uma avaliação de mercado, você já colocou a sua casa à venda, né? Você tem como comprovar, porque não é um valor tangível, né? É um valor comercial. Então, o ideal é que você tenha como comprovar que, ó,
aqui é a metragem quadrada do meu bairro, é X, e se eu multiplicar pela minha planta, me dá esse valor que está defasado em relação ao imposto de renda. Ah, entendi. Legal, não sabia disso mesmo. Interessante. Então, vamos lá. E quem precisa declarar, né? Quem está obrigado a declarar esse imposto de renda este ano? Diga aí pra gente, Lucas, quem está obrigado? Boa tarde, pessoal. Meu nome é Lucas Fuso. Bom, quem está obrigado a declarar o imposto de renda 2025 é quem recebeu acima de 33.888 mil de rendimento tributável, quem teve rendimento isento até acima de 200 mil e quem tem bens e direitos acima de 800 mil também. Legal. Então, eu junto tudo que eu recebi, Isso. salário, se eu tenho algum aluguel que eu recebo, eu junto tudo isso. Se deu mais de 33.888, Obrigatório. Se obrigatório. não entregar, cai na malha fina automaticamente. Eita, aí é tenso, É o medo, né? é o medo de todo mundo, né? Certo. E aí, por exemplo, eu recebi herança, indenização ou doação também. Eu preciso declarar também? Sim e não, né? A gente vai entrar um pouco mais no detalhe dessa pergunta, mas é importante frisar conforme o Lucas colocou na resposta dele, né? Hoje, 2025, você só é obrigado a entregar a declaração quando você tem rendimentos isentos, né? E quando a gente está falando de rendimento isento, a gente está falando de herança, indenizações e doações. Ambos eles são rendimentos isentos, assim como pensão também é isento, rendimento de aplicação financeira poupança, né? Não renda fixa. Então, todos esses são rendimentos isentos. A soma disso tudo for superior a 200 mil, eu sou obrigado a entregar a declaração, mesmo que eu não tenha salário, eu não tenha redenção, eu não tenha rendimentos tributáveis acima de 33 mil reais. Então, assim, é um ou outro. Entendi. Tem até outra pergunta aqui que diz assim: eu tenho um único emprego com salário baixo. Eu preciso declarar? E se eu tiver 2 empregos no ano? Bom, acho que essa eu consigo dar sequência. Vamos lá. Vamos lá. Primeira questão, se eu preciso declarar se eu tenho um emprego. Se eu tenho um emprego com salário baixo, eu não sou obrigado a declarar. Salvo o erro, se você tem retenção. Aí vale a pena, né, que você ganha aquele dinheirinho de volta do governo. Agora, se você tem 2 empregos no ano, o governo soma as 2 rendas, gera uma nova base. Aí sim, passando os 33.888, talvez você tenha que entregar. E tem que verificar que o salário baixo é esse que o pessoal tá achando, né? 5 mil é baixo pro pessoal, ele tá achando que não tem que entregar. E já passou, né? O valor que Exatamente. precisa. Entendi. E o que seria isso de eu ter retenção? Vamos lá. Tem uma tabela, né, do qual você tem um valor mínimo de isenção. Se você recebe, se eu não me engano, acima de 2.800 e pouco, você tem que sofrer uma retenção aí de 7,5, né, e tem uma parcela a deduzir, tá? Nesse primeiro momento, eu não consigo fazer o cálculo, dar um exemplo prático. Talvez hoje eu não consiga me ajudar, ou entre em contato com a gente que consegue resolver. Certo. Então, só para eu entender, existe uma tabela ali onde a gente tem as taxas com valores fixos que a gente consegue, nós, na contabilidade, conseguimos estudar e ajudar a pessoa a entender quanto que ela vai ter de retenção. O que acontece, né? O que a gente precisa entender? O próprio nome da declaração hoje é Declaração de Imposto de Renda de Ajuste Anual. Por que ajuste? Justamente por isso. Porque quando a gente sofre a retenção, nem sempre ela é uma retenção justa. Um exemplo. Eu tenho um salário aí de R$2.000. Esse salário, ele não alcança na tabela para ter a retenção. Só que nesse mês, eu recebi o salário e também recebi as minhas férias. Então, a minha base salarial para aquele mês foi R$4.000, R$4.500. Então, por naquele mês específico, eu ter passado de R$2.000 na tabela, obrigatoriamente, eu sofri retenção de imposto de renda. Porém, se a gente pega o rendimento anual dessa pessoa, mesmo com essas férias, não cai na tabela onde ela teria que ter essa retenção. Então, o governo vai e te devolve esse recurso. Então, por isso que mesmo que você não tenha tido renda suficiente para ter a obrigatoriedade de entregar a declaração, por você ter tido uma retenção durante o ano, é muito aconselhável que você entregue sim a declaração para que você pegue esse dinheiro de volta que você teve de Para retenção. restituir, né? Exatamente. É que é o que fala o valor de restituição. Restituição, exatamente. Ah, tá vendo, gente? Então é melhor declarar do que Gente, não, né? na dúvida, entrega a declaração. Porque a declaração era muito importante não só pela restituição, né? Que a galera fica alvoriçada, né? Preciso ter minha restituição, quanto que eu vou ganhar. É importante, óbvio, você ter seu dinheiro de volta, é justo isso, mas a declaração, ela é muito mais do que isso. Né? Ela é uma forma que você tem de
poder justificar a sua renda, justificar os seus bens, seu patrimônio e tudo mais. E um documento que os bancos exigem muito isso, né? E às vezes a pessoa tem um score um pouco menor, tem uma conta que não tem tanta movimentação, então qual vai ser outro documento aí que vai servir de base para poder justificar o seu patrimônio? Imposto de renda pessoa física. Então, na dúvida, entrega a declaração. Não tem problema nenhum, você não vai ser penalizado se você entregar a declaração sem precisar. Melhor entregar sem precisar do que precisar e não entregar, né? Exatamente. Entendi. Então tá, vamos lá então. Outra coisa aqui, acho que é o que também o que você já respondeu, Junior. Sou isento, mas tive retenção na fonte. Vale a pena declarar para receber restituição? Com toda a certeza. Teve retenção lá de R$15, não deixe esse dinheiro parado. Pegue ele de volta. Que você vai restituir. E uma dúvida, você recebe exatamente o mesmo valor de restituição do que teve de retenção? Não. Vamos recapitular de novo, né? Ajuste anual. Então, exemplo. Você teve aí esses altos e baixos de renda na sua declaração e você teve uma retenção de R$500 durante o ano. Quando a gente joga esses valores na declaração, o governo entende não, né? O programa calcula que você tinha que pagar só 250. Você pagou 500, mas o certo é você pagar só 250. Ele vai te devolver 250 de diferença. Não é uma regra tipo restituição com retenção. Entendi. Nesse caso específico, eu não sou obrigado a prestar conta para o fisco, significa que eu tive uma retenção indevida. Então, nesse caso, a retenção vai ser praticamente a sua restituição. Mas na maioria dos casos, quando você é obrigado a entregar e tem uma renda superior a R$33 mil, se você tiver uma restituição, provavelmente ela vai ser menor que a sua retenção. Entendi. Porque imposto de renda tem que pagar, gente. Infelizmente, é triste, mas não tem como fugir 100%. Faz parte da nossa realidade, estamos aqui, então vamos para cima, né? Se eu for obrigada a entregar e não fiz, quais as consequências e quanto tempo o governo pode me cobrar? Bom, se eu era obrigado a entregar a declaração de imposto de renda e não entreguei e passou do prazo, você ganha uma multinha de R$164. E se você tiver retenção a pagar, esse valor pode chegar a 20%. Então ele pega o valor que você teria a pagar e mais 20% de juros e multa. Mas além da consequência financeira, o meu CPF, como é que fica? Quais são as consequências fora essa parte financeira? Então, eu já vi casos de pessoas que foram fazer imposto de renda que não conseguiram abrir conta no banco porque o CPF estava pendente da declaração. Legal, porque na verdade fica com irregularidade cadastral, né? Isso. Tá pendente de fato, né? Os bancos, eles fazem esse cheque aí com a sua declaração. E se tem algum problema, realmente você vai ter problema. Se tem algum problema, realmente vai ter problema. Passaporte. Gente, só pra vocês saberem, estamos aqui com o nosso backstage. A Heloísa, vem aqui dar um tchauzinho pra câmera. É que ela sempre tá em todas as lives, dessa vez ela tá nos bastidores. Não, é pra cá, ó, Heloísa. Apareceu na câmera errada. Quando é ao vivo é assim, gente. Quem sabe faz ao vivo. Exato. Ô, louco, bicho. Então, vamos lá, então. Entenderam? Compreendido. E, gente, qual é o valor da multa pela entrega em atraso ou não entrega do imposto de renda? Da declaração, né? É, R$164. Então, mas assim, a gente tem que entender que essa é a multa mínima. Isso. Então. Multa mínima de R$164. Eu não sei se é esse o número, tem um quebradinho, né? Acho que é 165. 165,74 centavos. Então, ó, gente, valor mínimo da multa é 165 e 74. 74, Isso. tá? Mas tudo vai depender também, enfim, se você uma declaração maior, da sua declaração. Mais, vai ser um percentual da retenção, né, Fuso? Isso, exato. Boa. Então aí, por exemplo, se você tem um valor bem maior, a multa vai ser maior também. Vai ficar mais caro. Certo. Então, assim, gente, contem com nós da Compos também, que até para isso a gente te ajuda a entender como que tá seu cenário. Na dúvida, tá certo? Entrega a declaração. Entrega. Tá É a frase de hoje, né? A nossa frase online. Certo. E vamos lá, entrando então em dependentes e deduções. Quem posso incluir como dependente na minha declaração? E também quais são as deduções permitidas? Certo. Bom, quem eu posso incluir como dependente, tá? Filhos e enteados até 21 anos. Salvo eu, você pode colocar eles, dependendo, se tiver 24 anos, se estiver estudando, tá? Essa questão do estudando, tem que avaliar se ele não tem uma renda, tá? Porque se eu tenho um dependente
e ele tem uma renda, eu tenho que colocar na minha declaração também. Aí o governo soma a base e verifica, que nem o Eugênio falou, ele faz o ajuste se você tem a pagar ou a receber, né? Restituição ou a pagar, tá? Além de filho, enteado, a gente tem avô, tem a própria esposa ou marido, né? Netos e aqueles CPFs que você tem a guarda judicial, tá? Se eu tenho um sobrinho, ganhei na justiça, a guarda dele, eu também posso colocar como dependente. Os pais também entram, né? Os pais também, verdade, não é um bom ponto. Nossa, pais e avós eu não sabia não que dava pra colocar como dependente. Pode, desde que a gente tem que entender também esse termo dependente, né? Que a pessoa precisa ser dependente financeira de você, né? Então, seu pai tá morando no sítio e você tá morando aqui e coloca ele como dependente, fica incongruente, né? Óbvio, é muito difícil a Receita Federal ir nesse ponto para fiscalizar isso, mas o conceito de dependente é ser dependente financeiro de você. Então, se seus pais moram com você, você tem eles aí no seu guarda-chuva financeiro, obviamente eles podem ser lançados. E me mandaram uma pergunta aqui agora no chat, falando assim, muda alguma coisa na minha declaração, dependendo do regime de casamento? Não, gente, regime de casamento não influencia na declaração em si, né? Obviamente, na divisão de bens e tudo mais, conforme você compra e adquire os imóveis e demais investimentos, dependendo do seu regime, você precisa alocar os bens de uma forma específica, né? Se é um bem aí comunhão parcial de bens, tudo que você comprar dali para frente, você vai metade para você, metade para o seu cônjuge. Mas para fins de declaração de renda, pouco importa o seu regime de casamento. Então, exemplo, lá na declaração tem até um campinho onde você coloca o CPF do seu cônjuge. Aquilo ali não é atrelado nem se você é casado, porque você pode ter até uma união estável e poder lançar lá na declaração, não tem problema nenhum. Aquilo só vai juntar as rendas, porque às vezes uma pessoa, um dos casais ganha mais do que o outro, porém, a evolução patrimonial dos dois fica incongruente com a renda própria. Então, quando a gente junta as duas rendas, faz sentido. Entendi. Então, por exemplo, a Heloísa tá morando com o namorado dela, o Guilherme, e falou, me coloca como dependente aí na sua declaração. Tem como fazer isso? Porque os dois moram juntos. Se eles moram juntos e dividem a renda, sim. Só precisa avaliar se isso vale a pena, né? Sim. Porque assim, é diferente o termo dependente e você colocar o CPF na declaração. São coisas distintas, né? Eu colocar o seu CPF na minha declaração significa que a gente tem uma renda compartilhada. Mas a minha declaração é a minha declaração, a sua declaração é a sua declaração. Agora, se eu te coloco como minha dependente, a gente vai ter uma renda só na minha declaração e você não entrega mais. Ah, entendi. Então, a partir do momento que eu entro como dependente, no caso, por Você não tem exemplo, eu não declaração. vou declarar a Só minha. que todo o seu rendimento vem para a minha declaração. E como na cálculo da declaração é por faixas, por exemplo, meu salário sozinho dá uma faixa de 15%. Quando junto o seu salário meu, eu vou para 27%. Então, nem sempre compensa. Aliás, eu vou dizer, quase nunca compensa você lançar um dependente com renda. A ideia é que o dependente seja dependente financeiro de você. Então, se ele passa a ter a renda dele, o ideal é que ele faça a declaração dele sozinho. Entendi. Que aí os dois vão sair ganhando, né? No final das contas. Exatamente. Ah, entendi. Então tá certo. Tirar a dúvida, né, Heloísa? Tá certo. E aqui, gente, ó. Acho que até você falou um pouco sobre isso já, Junior. Vale mais a pena fazer a declaração com ou sem dependentes? Tem diferença no valor final? Sim. Então, acho que é isso. A gente pode sempre, antes de tomar uma decisão, fazer os testes, né? Então, pega a declaração, lança com dependente, lança sem dependente, porque o dependente tem assistência médica, tem escola e tudo mais, então, de repente, compensa. Mesmo ele tendo uma renda baixa, o cara é jovem aprendiz, estagiário ainda não tem uma renda tão expressiva assim, então, dependendo do caso, compensa. Mas sempre testa, faz as simulações e verifica que fica melhor. Eu só acho que da pergunta anterior, da questão das deduções, né, eu vi aqui que faltou quais são as deduções permitidas lançar na declaração. Acho que você não chegou a falar disso. Ah, tá, desculpa. É que tem uma parecida na próxima. Boa. Já tá com o script na cabeça. Mas vamos lá. Gu. Despesas médicas, tá? Seja ela convênio, exame, hospitalar, dentista, tá? Um que não pode é despesa relacionada à estética. Nutricionista, se você faz academia, passa no nutricionista, esse valor não é dedutível, tá?
que é comum agora, a pessoa tá treinando e tal. Eu nem tanto, mas meu coleguinha sim. Então, nutricionista não é como dedutível, tá? E pagamento de aluguel também não é dedutível. Beleza? Tem essa diferença aí. Tem clientes aí meus que tem essa dúvida. Ó, eu paguei aluguel, é dedutível? Não, não é, tá? Porém, você pode lançar, né? Posso lançar lá como informativo que eu estou pagando, mas não é dedutível da base. E é importante também, nessa questão de saúde, gasto com saúde, a galera fica com muita dúvida em relação a medicamentos, né? Gastei uma grana com médico, com hospital e tudo mais, e agora eu tô gastando uma cacetada de recursos aí com medicamentos, gente. Infelizmente, medicamento não entra, tá? Né? Só quando você tem um gasto de medicamentos na sua internação, né? Então, você ficou internado ali, o hospital cobrou de você o período de internação e também cobrou o medicamento que foi aplicado ali na hora. Nesse caso, o pacotão todo entra. Agora, fui para casa e preciso continuar tomando esses medicamentos, não entra. E é importante também frisar o que o Gustavo já falou, é que tem casos e casos. Nutrição, né? Eu tenho um problema de saúde, preciso passar no nutricionista, válido, posso me deduzir disso. Agora, eu estou fazendo uma questão mais estética, né? Uma questão que não é tão clínica, não é de saúde, né? É opcional, né? Óbvio, todo mundo tem que passar no nutricionista, né? Mas não é uma coisa que vai me comprometer na minha questão de saúde, Sim, entendeu? entendi. Não é necessária ali para eu poder fazer. Agora, um exemplo, né? Cirurgia estética, por exemplo, nas mulheres, para retirar mama. É estética, mas também é uma cirurgia que compromete a coluna, o bem-estar, a cabeça. Então, N fatores, não é só estética. Então, é uma cirurgia que sim poderia entrar para o imposto de renda. A gente tem que pesar a mão nessa questão do que é essencial e do que é mais... E tudo isso, então, só para eu entender, quando né, nós vamos iniciar o imposto de renda dos nossos clientes, a gente senta com cada um deles E e avalia, analisa, né? com Avalia certeza. cada caso, a gente sugere, então, a gente vê que tem ali algum serviço que dá para a gente fazer essa dedução, a gente já até sugere para ficar E a mais gente fácil para sempre vai eles, né? questionar, né? Sim. Veio uma nota de hospital de R$50 mil. O que aconteceu? Sim. Né? Foi uma cirurgia, foi uma internação, pra gente poder também não colocar o cliente numa... Porque às vezes o cliente ou até a pessoa fala, eu vou fazer por conta, né? E deixa passar esses detalhes que ele pode estar sendo beneficiado com isso e não tá enxergando. E a gente que tem expertise aqui desse lado, a gente senta, já bate o olho e já fala, caramba, esse valor aqui, pra que é? O que foi? O que aconteceu? Então isso a gente consegue te beneficiar com isso. Então por isso que é interessante o nosso trabalho de sentar junto com você e analisar junto com você, entendeu? E o mais engraçado é que, da mesma forma que a gente analisa lá os clientes do escritório na parte contábil, né, que a gente olha o DRE e vê todo mês se aumentou, se diminuiu, a Receita Federal também meio que tem esse histórico. Então ela fala, o Lucas sempre foi tranquilinho ali, nunca gastou com médico, de repente uma nota fiscal de R$50 mil. Mesmo que você tenha comprovante, mesmo que esteja tudo certo, há grandes chances de você cair na malha fina. Porque malha fina, a gente tem esse nome, mas também não é um bicho de 7 cabeças, né? Se você está tudo certo e não tem o que se preocupar em entregar para a declaração, você resolve o seu problema. Então, nesse caso que eu dei, você vai ter que pegar o recibo, a nota fiscal e enviar para a Receita mesmo estando tudo certo. Porque a Receita vai falar, você nunca gastou com nada. Do nada vem uma nota de R$50 mil. Tem alguma coisa estranha aqui, né? Acende um alerta. Entendi. Legal, não sabia disso não, também, de verdade. E aqui agora, gente, passando para atividades paralelas e MEI. Isso a gente recebe bastante procura também, hein? Vamos lá, eu sou um MEI e também tenho rendimentos como CLT. Eu preciso declarar o MEI também? Então, gente, depende. Se você CLT atingiu seus 33 mil, sim. O MEI, você não consegue girar os 200 mil, porque senão você ultrapassa o limite. Mas o MEI, a forma correta, se você for declarar ele sem um contador, você vai pegar o seu rendimento anual e você vai jogar uma presunção. 8% para comércio e transporte e serviços 32%. Nossa, que diferença. Aí, fora isso, você vê se você está obrigado a entregar ou não. Aí você acaba juntando as suas duas rendas, aí provavelmente você vai ter que entregar. Deixa eu ver se eu entendi. Então, são análises diferentes. Sim. Né? Eu tenho que ver se a minha renda de salário ultrapassou o limite, porque uma coisa ou outra não obriga, né? Não é porque eu tenho um MEI que eu sou obrigado a entregar.
Sim. Eu só tenho que entregar o MEI se eu tiver a minha renda de salário acima do limite permitido hoje. Exato. E vale lembrar que com o contador muda essa informação, porque seu rendimento acaba sendo isento. Então não entraria essa presunção. Aí você não teria que pagar imposto de renda em cima disso, porque no meio você já não recolhe. Legal. Ah, interessante, hein? Legal. E aqui, gente, trabalhei como autônomo e recebi via Pix. Como informo isso na declaração? Bom, aí é algo bem comum aí no nosso dia a dia, né? A gente Fui tem lá na aqueles- manicure, sabe? Fiz o Pixzinho no final, entende? É, a gente tem aquele bico por fora, né? Que nem você falou da manicure, Isso. ou até mesmo um barbeiro. Uber, verdade. Uber, Airbnb, tipo, todas essas questões de minha parte, né? Airbnb sim, Uber também. Bom, como é que a gente trabalha, tá? Como é que eu entendo essa questão? Lá no programa, né, a gente tem um campinho onde menciona que tem um rendimento de outros, né? Então, o que eu solicito ao meu cliente, às vezes que tem um bico, né, um trabalho por fora? Que ele faça um controle mensal do quanto ele recebeu por mês, né? E esse valor da gente acrescentar no programa direto, tá? Ou seja, esse valor vai colocando mensalmente e se no final der um valor acima de 33.800, automaticamente você vai pagar esse valor. Isso somando de janeiro a dezembro, tá? Chegar de janeiro a dezembro, você não atingiu o valor de 33, você não vai pagar e você vai estar sendo legal, né? Prestando contas para o fisco. Legal, então assim, toda a minha renda que eu tiver por fora, eu posso acrescentar na minha declaração e oferecer para tributação e ficar certinho com o leão. Sim. Ah, então beleza. Aqui também entra, por exemplo, eu presto serviços como pessoa física e recebo via cartão de terceiros. Isso pode gerar risco para eu entrar na malha fina, nesse caso? Desculpa, qual que é a pergunta? A pergunta 12 aqui que a gente tá falando, por exemplo, se eu presto serviços como uma pessoa física, mas recebo através de cartão de terceiros, isso eu corro risco de cair na malha fina? A gente tem 3 direções aí que eu entendo assim de primeiro momento. Presto serviços como pessoa física. Nesse exato momento, eu já aconselho você abrir uma pessoa jurídica, né, um CNPJ, ou avaliar se você está gerando uma nota, porque quando você é pessoa física, ainda assim você pode gerar uma nota para aquele que está tomando o seu serviço. E você receber via cartão de terceiros já é um leve problema, por quê? Cartão de crédito, enfim, né, é uma questão que o banco tem acesso, o banco não físico tem acesso. Então ele tem aquela expertise de receber, ele gasta 30 mil de cartão e tem uma renda aí bem abaixo de 30, então tem alguma questão aí que pode dar errado. Tanto você que presta serviço está recebendo em cartão de terceiros, quanto aquele que tem a movimentação no cartão alta, mas não tem uma renda para comprovar, tá? Então a gente trabalha aí com mais ou menos 2 CPF, então os dois não é certeza que vai cair na malha, mas corre o risco, Tem tá? esse risco, né? Eu acho que tanto para essa pergunta quanto para a pergunta anterior, o mais legal é que a gente resolve tudo isso abrindo uma empresa. Isso. Né? Tanto na questão do MEI, que já é uma empresa aberta, que já funcionaria para esse caso, né? Então, ao invés de você fazer um serviço que qual o Gustavo falou, que eu teria que ter um cadastro na prefeitura, é muito mais caro, né, o imposto disso. Então, ou eu abro um MEI, ou eu abro uma empresa normal, porque daí já regulariza isso. Sim. Né? Agora, a origem do recurso, como você está recebendo isso, daí vira uma bagunça, né? Você presta serviço, recebe por outro lugar, daí... Fica tudo bagunçado, né? Exatamente, Inclusive, fica difícil, né? A gente tem um vídeo de outra live que a gente gravou com o pessoal da legalização que fala sobre regularização de empresas, abertura Legal. de empresas, que a gente toca nesse assunto de como interfere no imposto de renda também. Então, Diretamente. total, né? Então, assim, quem tiver dúvidas também aprofundadamente sobre esse assunto, dá uma olhadinha lá no outro vídeo também, que tá bem interessante. Mas entendi, é importante, então, de qualquer jeito, a melhor coisa, abrir uma empresa. Certo. E aqui, então, entrando na parte de investimentos, imóveis e aluguéis. Eu tenho ações e fundos, mas tive prejuízo. Mesmo assim, eu preciso declarar? Sim, você precisa declarar. Mesmo que você tenha prejuízo, você coloca numa partezinha, que é lá de renda variável. Você coloca ali negativo
e esse prejuízo você pode compensar nos outros anos que você for fazendo suas declarações, porque nem todo ano você quer ter prejuízo. É, É isso aí. Não, eu só quero ter Lucro. lucro daqui pra frente, sempre. Entendi. E aqui, por exemplo, eu recebi aluguéis no ano passado. Como eu declaro corretamente e como eu calculo o imposto mensal? bom, vamos lá. Se você recebeu aluguel de pessoa jurídica, automaticamente do outro lado vai disponibilizar para você um informe de rendimento, onde lá vem o valor anual que você recebeu, e se esse valor atinge, né, a questão do limite do imposto de renda, vai ter o valor de retenção também, tá? Ou se também não gerar retenção, vai ter o valor lá anual, tá? Isso você consegue também pegar nas fontes pagadoras dentro do ECAC, que a gente acessa com o CPF ou com o GovBR. Se você recebe esse aluguel de pessoa física, você precisa tratar esses valores no Carnê-Leão, tá? Lembrando que ele é obrigatório, tá? Não existe a opção de não quero fazer Carnê-Leão, quero pagar na declaração. Não, não pode, tá? Então, se você recebe de pessoa física, todo mês aí você tem que prestar contas através do Carnê-Leão do aluguel. Beleza? Gente, mas me diz, o que é esse Carnê-Leão? Ó, quem viu a live da polêmica do Pix sabe que é Carnê-Leão. A gente falou sobre isso lá, mas o Gustavo vai dar mais uma explanada pra gente. Se não viu, corre lá. Que o Fala, Agenor... card aqui em cima, na direita. No meio. Acessa aqui sim, o sininho, acessa aí. ó, dá um Tem um card aqui likezinho. passando aqui em cima. Então tá. Mas Aí diga, fica, cameraman. diga pra gente, Gustavo, o que é esse Carnê-Leão? Esse nome que a gente nunca ouviu falar direito. Olha, eu particularmente tive poucos casos e pouco tratamento com Carnê-Leão, tá? O nome Carnê me vem realmente um boletinho, Casas Bahia total. Então, acho que hoje não é mais assim, acho que tudo tá modernizado, mas você paga um boletinho, né? Onde contém o seu CPF, o CPF de quem recebe. É isso mesmo, Eu Agenor? acho legal essa contextualização que o Gustavo fez, porque era a origem vem disso mesmo, né? Você ia lá na papelaria, comprava um carnê, preenchia na mão com os seus dados e ia lá no banco e pagava. Mas o fato gerador do Carnê-Leão são algumas rendas, né? Que você precisa pagar no ato, porque a gente tem essa declaração, a gente gera valores a pagar, que a gente pode pagar posteriormente, né, em 8 parcelas, mas tem algumas rendas que você precisa antecipar o recolhimento do imposto. Então, isso cabe para aluguel, pensão agora é isento, mas já fez parte aí dessa cesta de rendas que tem que pagar o Carnê-Leão, rendimentos auferidos no exterior. Então, o que acontece? Você tem um aluguel de R$5.000, você vai pegar a tabela progressiva, aplicar as alíquotas, aplicar as reduções, deu R$1.000 a pagar, por exemplo. Vou lá no site da Receita, preencho um DARF para R$1.000 e recolho esse imposto no mês seguinte. E você tem que fazer isso todos os meses. Daí você vai lá na sua declaração, preenche tudo e coloca quais impostos você recolheu antecipadamente. Nossa, então o Carnê-Leão eu mesma, por exemplo, vou lá, preencho faço a minha guia, basicamente isso, e pago. E paga, exatamente. Ai, que beleza. Então, e essa aqui é bonitinho, legal, mas não é opcional, igual o Gustavo falou. Você tem que fazer, não, eu não gosto de pagar antecipado, prefiro pagar tudo à vista no ano seguinte. Infelizmente, você vai estar errado se fizer desse jeito. Entendi. Então não existe essa opção. Não, tem que existe, pagar. mas, tipo assim, não é o melhor, tá errado, né? tá errado. Não é recomendável, tá errado, né? Tá Não- errado, gente, tá errado. Tá errado, não aconselho. Entendi. E aqui, gente, esse assunto também tá bem alto no momento. Criptoativos. Então, eu tenho conta no exterior e criptoativos. Como eu declaro esses bens? Bom, a partir de criptoativos, você vai declarar os seus bens e direitos. Só que em vez de se está no exterior, você vai tirar o código do Brasil e vai colocar no exterior. Qualquer outro? Seria que como eu declaro esses bens que estão no exterior? É conta no exterior e criptoativos. Os dois você vai colocar em bens e direitos, você só vai colocar para qual país foi. Estados Unidos Em e relação à afins. cotação, como é que a gente avalia? É pelo custo histórico, a gente atualiza isso com a última cotação do ano? Sempre pelo custo de aquisição. Legal. Aí, se você comprou mais, vai aumentar e assim diante. E o legal é que tudo isso aí fique registrado no histórico, né? É isso que eu Sim. ia comentar. Legal. Então, por exemplo, eu resolvi comprar um imóvel nos Estados Unidos. Eu vou declarar esse valor, sei lá, comprei ano passado, né, em maio. Eu vou declarar, a cotação vai ser com o valor que estava em maio do ano passado? Exato. Quanto foi o câmbio que você fez para poder comprar aquele imóvel? Ah, entendi. O fato ocorrido, né? A data do Exato. fato ocorrido. Exatamente. Entendi. Até porque se a gente trata desse jeito de atualizando, o bem pode aumentar ou diminuir sem de fato ter
materialidade para isso. E o que acontece? Quando você aumenta ou diminui o seu bem para Receita Federal, ou você está vendendo ou você está aportando. Então, qualquer movimento nesse sentido compromete a declaração. Então, por isso tem que ser um valor ali com base no que você pagou e acabou. E é isso, não tem E erro. às vezes, se você der sorte, uma criptomoeda sua sobe muito, ela não... Sua declaração não orna faz com o valor sentido, que né? subiu. Exatamente. Ah, é Vale para verdade. ações também, né? Ações na bolsa. Mas, por exemplo, se subiu pra caramba uma cripto do nada, aí na minha declaração do ano de 2026, por exemplo, eu vou pagar o valor dela alta? Não, nada a Não, ver. vai ser histórico também, porque você vai pagar se você vender. Tá. Daí, se entendi. você vender, vai entrar um valor maior na sua conta e sobre a diferença você paga. Ah, faz sentido, então. Por exemplo, Isso, vai pagar. Depois a gente até pode entrar. Deve ter alguma pergunta aí sobre isso que a gente entra mais a fundo nisso. entendi. Mas é interessante isso, porque é uma realidade que acho que vai ficar cada vez mais frequente, né? Cada vez mais comum no nosso dia a dia. Enfim, a gente tem alguns clientes que já, né, fazem parte dessa realidade, então a gente tem que Se atualizando. se atualizar nisso, né, gente? Exatamente. Eu tenho aqui alguns casos práticos que me trouxeram, né, na nossa caixinha do Instagram. Eu vou perguntar pra vocês, tá bom, gente? Vamos lá. Tá. O primeiro é assim: comprei um carro por 50 mil reais e vendi por 60 mil. Eu tenho que pagar imposto sobre esse lucro? Bom, essa questão eu tava conversando com a Janor, tá? No off aqui, pra gente deixar claro. Como é que funciona, tá? Quando se entende ganho de capital de carro, você tem aí um limite de isenção de 35 na venda, né? Isso, é isso que o pessoal confunde. Exatamente. Né? É 35 mil reais da operação. Então, não o ganho em si tem que ser superior a 35 para eu ser isento do ganho de capital. Eu vendi um veículo de 35 que eu comprei por 30. Tenho 5 mil de ganho de capital. Pela minha venda ter sido inferior a 35 mil reais, eu não pago Ganho de capital. ganho de capital, é isento. Agora eu tenho um carro de 40 mil reais, vendi por 38, ganhei 2 mil reais de ganho de capital. Não importa que o valor é menor. Por ter sido superior A 35. a 35 mil, eu pago ganho de capital normal. Deu pra entender, Certo. gente? Ficou confuso. Eu fiquei um pouco confusa, confesso. Eu tô aqui, ó, viajando. Ficou um pouco confuso. Foi Nazaré. Então, acho que As continhas aqui do lado. Então, vamos lá. Eu comprei um carro aqui no caso, de 50 mil e vendi por... Isso é meio estranho, né? Porque, na verdade, a gente tem a depreciação, né? Quando a Não, gente depreciação só na pessoa jurídica. Pessoa física não tem. Ah, Agora o carro tá entendi. valendo valor bom, agora você compra e vende a mais. Nesse exemplo aqui, a gente percebe que tanto na venda quanto na compra, a gente já está acima dos 35 mil reais. Então aqui, eu comprei por 50, vendi por 60, ganhei 10 mil reais. Pela minha venda ter sido 60 mil superior a 35, meu limite é 35. Ah, sim. Então como eu vendi por 60, eu tenho ganho de capital, eu pago 15% sem choro nem vela. Entendi. Ficou mais claro Nosso agora. limite é 35 mil reais de venda. Não importa por quanto eu comprei meu carro. Se eu vendi até 35 e tive ganho de capital, eu tenho isenção. isso aí. Se eu vendi acima de 35, Eu comprei por 50 Uhum. e vendi por 34. deve ter prejuízo, não tem nada. Daí acabou. Eu quis passar, eu nem pago um ganho, né? Nada, não tem como tem prejuízo, ninguém sabe. Aí o pessoal você faz saiu isso no perdendo. papel. O pessoal na declaração fala isso. Mas E aí daí... complica tudo, né? Só que daí na informe de rendimento a gente vai ver que teve evolução patrimonial. Não sei alguma se coisa deu pra aconteceu. escutar a pergunta da Heloísa. Deu pra escutar aí pela câmera? Ah, legal. Porque é uma coisa que acontece muito no papel, né? Mas aí a pessoa sai no prejuízo, né? Quando vai não vender o compensa. carro, não consegue. Quem compra vai conseguir porque comprou por um valor de 35, na hora de vender vai pagar um ganho muito maior. Alguém vai pagar, uma hora ou outra. Então fiquem espertos, gente. Uma hora o leão te pega. E aqui agora, ó, gente, recebi um imóvel de herança no valor de 400 mil reais. Como eu declaro isso? Bom, você vai declarar esse rendimento. Primeiramente, você tem que ter o espólio caso tenha acontecido, ou se foi uma doação, você vai em rendimentos isentos Um e inventário, coloca né? isso. Aí você colocaria como doação. Aí você coloca o valorzinho que você recebeu, os 400 mil, vincula o CPF da pessoa. E em bens e direitos você vai colocar também esse imóvel. Então, pelo que eu tô entendendo, o sistema ele ajuda bastante a direcionar, né? A gente só tem que, na Sim, verdade, ter a bem interpretação
Eu acho que esse é o nosso papel principal, né? Ter a interpretação daquilo e direcionar para aquele lugar mais... que vai trazer mais retorno, né? Que vai estar mais adequado. Porque tem muitas doações que o pessoal ou declara numa ponta ou declara na outra. Tem e que às vezes fechar, né? Entendi. E é importante também, na questão de doação, a gente sempre se atentar que a doação ela é um rendimento isento de imposto de renda. Não, de ITCMD. Pode receber R$1 milhão de doação que você não vai pagar imposto de renda. Porém, tem um imposto aí que é o ITCMD, que é um imposto estadual, né, sobre transmissão, causa morte, doação, e ele é de 4%, e também tem um valor isento aí que varia de ano para ano, mas hoje deve estar em torno de R$88 mil. Então, se eu recebi doações, heranças acima desse valor, eu tenho que recolher 4% de ITCMD, que é fora a declaração de imposto de renda, tá? Tem que ficar atento com isso também. E a Agenor, me diz, recebi aqui também no chat uma pergunta que fala assim: o que é espólio e como funciona a declaração nesses casos de morte? Bom, é um assunto meio chato de falar, né? Mas... Mas infelizmente não tem como fugir, né? Espólio é quando a pessoa vem a falecer, né? O contribuinte vem a falecer e tem imóveis não, né? Bens a serem inventariados. E o processo de inventário é um processo que geralmente demanda aí tempo, né? Não é feito de imediato, né? Tem que levantar documentação e nem sempre sai junto com o óbito. Então, o que acontece? No primeiro momento, a pessoa veio a falecer, a gente tem que transformar a declaração dela numa declaração de espólio, né? Ou seja, a gente vai manter a entrega sem movimentação, né? Mas mantendo ali todos os bens e direitos que a pessoa tinha antes de falecer. Quando sai um inventário, né? Daí, na declaração tem 3 tipos de declaração: de ajuste anual, que é a mais conhecida, a de declaração saída definitiva do país, para quando as pessoas vão para fora e tudo mais, e deixam de prestar conta aqui no Brasil, e a declaração de espólio final. Por que espólio final? Porque saiu o inventário, eu vou lá e partilho todos os bens proporcionalmente para cada herdeiro, né? E a pessoa que recebeu essa herança, como o Fuso falou, vai lançar essa herança, esse rendimento na declaração dela como rendimento isento. Ah, entendi. Então, basicamente, essa declaração de espólio é a declaração de morte, dizendo assim. Da pessoa que veio a Final, falecer. exatamente. Declaração final. Entendi. É importante, é um assunto assim, que, claro, ninguém gosta de falar sobre isso, mas acontece muito, né? A gente vê muito no... no... Basta estar vivo. Exato. Então, assim, a gente vê muito isso no dia a dia e é importante a gente saber disso, porque quando eventualmente acontecer, a gente já tá preparado, resguardado. É um momento delicado que a gente já tem que pensar em tantas outras coisas, então é importante a gente estar seguro nessas questões mais burocráticas, né? Exatamente. Certo, entendi. Aqui também, gente, Doutora, rapidinho, Pode só falar. complementando uma fala da Agenor, das 3 declarações que você tem, Tipos. 3 tipos, exatamente. A saída definitiva, agora, se não me salvo erro, uma novidade. Você tem que informar para qual país você está indo, né? Você está saindo do Brasil e estou indo para os Estados Unidos. Mas eu já tinha, já. Já tinha? Já, você tem que colocar o então, código postal, o endereço. então, é porque eu tava olhando as novidades lá antes um Então. pouquinho e tinha essa opção Não, aí. só se mudou, tem que colocar mais alguma informação, mas qual país você vai, você tinha que colocar. Ah, já. então beleza. Então, quando eu for... Isso é quando vai se mudar definitivamente. Isso. E por mais que tenha esse nome definitivo, não é irreversível, tá? Não é que você tá proibido de entrar no Brasil, vai ter uma plaquinha lá, você não pode mais voltar. Não, o que acontece? Hoje, somos todos aqui brasileiros e prestamos contas para o governo brasileiro. Então, mesmo que eu faça investimento nos Estados Unidos, faça um investimento na Europa, todo esse investimento eu preciso prestar conta no Brasil. Sim. Porque eu tô aqui no Brasil, eu sou brasileiro. Quando eu faço a saída definitiva do país, eu não deixo de ser brasileiro. Né? Eu não tô perdendo a minha nacionalidade, nada disso. Só que eu vou parar de prestar conta aqui pro Brasil. Né? Tô indo para os Estados Unidos. Eu vou passar a fazer o imposto de renda pros Estados Unidos. Porque não tem como você ser cidadão de 2 países, né, no caso. Você fiscalmente tem que escolher, falando, fiscalmente falando. Você residência tem que... fiscal, né? Então, só que daí o jogo inverte, né? Quero sair do Brasil, mas tenho imóvel, recebo aluguel, tenho propriedades, Ações na bolsa. tudo isso aqui eu presto conta pro Brasil. Quando eu viro e vou pro outro lado, você para de prestar conta pro Brasil, mas você precisa ver como é que o país que você está indo enxerga esses investimentos que você tem no Brasil.
Ah, tá certo, porque aí a gente vai ter que... Você vai o ter que Brasil tá declarar fora. de lá, né? Daí você tem que ver como é que é o imposto de renda lá, como que ele trata esses rendimentos e tudo mais. Então o jogo vira. Não é que você para de entregar no Brasil e para de entregar pra todo mundo. Caramba, Melhor né? cenário, fica no limbo do... Brincadeiras à parte, é um leão estrangeiro que vai atrás de você aí. Vai ser uma onça, vai É. ser um jaguar. Isso que deixa no sabe. Urso, né? Entendi, bom saber. Gente, próxima situação aqui. Eu vendi minha casa por 800 mil reais. Mas usei tudo para comprar outra em 180 dias. Eu estou isenta? Bom, depende do caso também. É o seu primeiro imóvel? Se for o seu primeiro imóvel, sim. Você tem 180 dias. Também tem uma regrinha que, se eu não estou enganado, a cada 5 anos você pode fazer isso também. Benefício. Esse benefício de 180 dias para você poder comprar outro imóvel. E você tem que gastar o seu valor completo que você vendeu. Se você ganhou 800 e vendeu por 700, você vai ter que tributar 100 mil de imposto. Vamos recapitular, porque eu fiquei confuso agora. Eu tenho uma casa, mas ela precisa ser o primeiro imóvel? Porque acho que tem uma regrinha específica do primeiro imóvel. Sim, do primeiro imóvel, e tem uma outra regrinha que é a cada 5 anos. Isso, que é essa dos 180 dias. Isso. Qual que é a regrinha do primeiro imóvel? Você pode fazer essa parte, mas não tem os 180 dias. É por tempo indeterminado. Isso, mas tem um limite, né? Que acho que é 430 mil reais que eu posso vender. Isso. Então vamos só recapitular. Para venda de imóvel, tem 2 regras para eu ter isenção de ganho de capital. A primeira, esse é o meu primeiro imóvel e único. Na declaração. Né? Então, eu geralmente tenho a minha casa, vou e vendo ela aí por 400 mil reais. E não apliquei em outro imóvel. Gastei tudo, fui para Las Vegas, botei todo o meu dinheiro lá. Pô, nem me levou, hein? Não preciso pagar ganho de capital. Ah, tá. Não importa o que eu fiz com o dinheiro. Agora eu tenho minha único imóvel e primeiro. E vendi minha casa por 1 milhão de reais. Vai pagar ganho de capital. Se eu não aplicar esse recurso em outro imóvel até 180 dias. Então são 2 regras, mas elas se conversam. Sim. Né? Então, via de regra, só para deixar claro, se eu tenho um imóvel e vendo ele abaixo acho que é 430, 450 mil reais, não me lembro agora, não importa o que eu fiz com o dinheiro. E é um tiro único. É meu primeiro e único imóvel, utilizei ela, acabou. Tá. Agora, se nesse exemplo que eu dei, eu vendi acima dos 400 mil reais, 430, e não apliquei esse recurso em outro imóvel residencial no prazo de 180 dias, eu pago o ganho de capital, que é 15% sobre a diferença. Então, o ganho de capital será 15% aí no valor de diferença. Exato. O que acontece? Igual o Fuso falou, o Lucas. Né? A gente tá acostumado na equipe já mais. chamando ele de Fuso, mas chama Lucas. Eu não sou obrigado a aplicar um imóvel em outro imóvel em 180 dias. Eu posso aplicar parcialmente. Né? Eu vendi por 1 milhão, 500 mil eu comprei uma casa, 500 mil eu reservei aí para eventualidades. Eu vou fazer uma proporcionalidade e pagar o meu imposto de renda sobre ganho de capital proporcional ao que eu não apliquei em outro imóvel. Em outro imóvel, mas, por exemplo, eu investisse outro valor, eu vou ter que aplicar em cima disso. Isso, exemplo. Eu ia pagar 30 mil reais de imposto nesse caso. Como 50% eu apliquei no imóvel e 50% eu não apliquei no imóvel, ao invés de pagar 30, eu pago 15. Entendi. Porque 50% eu não apliquei em outro imóvel. E é importante também que isso é só sobre imóvel residencial. Vendi meu terreno, vendi meu salão comercial. Tudo isso não entra para essa regra. Bom saber. Realmente, não sabia. E aí é no caso do primeiro imóvel, né? Como você estava dizendo. Isso. Certo. E aqui, gente, eu trabalho com cartão de crédito de terceiros. E recebo os valores na minha conta. Eu posso ter problema com a Receita? Eu acho que essa pergunta teve um pouco, né, do questionamento lá atrás. Sim, você pode ter uma divergência patrimonial, né? Que nem eu expliquei um pouquinho lá atrás no vídeo. Volta, revê tudo de novo. O que é divergência patrimonial, tá? A sua fatura de cartão de crédito aí, que às vezes o fisco ele cruza, tem uma fatura de 20 e eu recebo só 15. Pô, como é que você gasta uma fatura de 20 e só recebe 15? Tem uma divergência aí, automaticamente você cai na malha fina, né? Então, aí você tem que prestar as contas mais detalhado.
Então, sim, você pode ter problemas, porque os rendimentos não vão estar Não tá compatíveis batendo, né? e o seu patrimônio vai estar divergente. Eu acho que cartão de crédito é um ponto muito sensível em ambos os lados. Tanto quando você recebe de cartão de crédito, quanto que você gasta com o seu cartão de crédito. Ambos os lados você precisa estar bem respaldado. Se eu tenho uma fatura aí de R$5.000, ela tem que ser condizente com uma renda de R$5.000. Se eu movimento via Pix, via cartão de crédito, via depósito da minha conta corrente, R$10.000, entra R$10.000 na minha conta e eu recebo só 5, a conta não fecha. Então alguma coisa aí tá errada. Então, tanto no pagamento do cartão quanto no recebimento de cartão, a gente tem que, de fato, estar atrelado a uma renda tributável aí que comporte toda essa operação. Certo. Então, entenderam, né, gente? Qualquer dúvida também, só entrar em contato com a gente tá sempre online aí nos nossos canais, seja no Instagram, no nosso WhatsApp, telefone mesmo, sentir vontade de ligar pra gente, só ligar lá no 288-4110, que a equipe tá toda preparada pra te atender, tá bom? E Bem. aqui, gente, o último caso aqui separado. Case 5. Eu fiz muitos Pix para pagar prestadores de serviço, muitos. Paguei mecânico, encanador, eletricista, enfim. Isso precisa ser declarado? Não. Não precisa, porque acredito eu que são valores que não é dedutível. Você só vai estar diminuindo, né, a sua renda, vamos dizer assim, no cálculo do programa. Eu acho que menos é mais. Como tem um grupo de pagode, né? Acho que tem algumas situações que não tem problema você declarar. Só que você não precisa declarar. Né? Então a gente vai estar enchendo a declaração de informações que não trazer benefício nenhum. E talvez até complique o cara, o mecânico, o coitado. Daí nem... Porque obrigatoriamente ele também vai ter que Quando declarar você a coloca entrada, o CPF né? da pessoa, automaticamente é uma forma de abrir para ele que ele tem uma renda para declarar. Então isso é legal dizer. Então, assim, toda vez que você declara que você pagou algum valor, você tem que pôr o CPF de Sim. quem foi para aquela pessoa que você pagou. Ah. E automaticamente, do outro lado da A ponta... Receita já tem uma informação. Olha, Aluguel, que a gente até falou que não é obrigatório lançar, porque você não deduz nada na sua declaração. Mas se você lança que você pagou aluguel para o dono do imóvel e porventura o dono do imóvel não está interessado em declarar esse aluguel, ele vai ter que declarar agora. Aí ele não tem mais pra onde ir. Não tem mais para onde fugir, Olha, exatamente. Se for uma alguma coisa que eu pago que agregue o imóvel para uma benfeitoria, vale a pena? Benfeitoria é um assunto que Bem importante. é importante a gente salientar alguns pontos, né? Iniciamos a live com a questão da evolução do imóvel espontânea, né? Que foi algo aí específico para dezembro, não é todo ano que vai ter. E você faz reformas no seu imóvel, isso é natural. Só que para a gente poder aumentar o imóvel na declaração, você precisa aumentar a metragem quadrada do seu imóvel. Você precisa subir um andar, você precisa construir uma edícula, você precisa fazer uma reforma que amplie o seu imóvel. Não é trocar o piso. Eu quis reformar minha cozinha, colocar uma pia nova, não entra. Eu vou me abster de falar sobre esse assunto. Via de regra não pode. Não e eu pode, paro por gente. aqui. Tá bom, então tá bom, gente. Entendi. Mais detalhes, 288-4110. Gente, nosso tempo tá acabando já, Já consigo passar uma acredita? hora. Aham, Sério? Já Já? tá passando uma hora. Falei pra vocês que passa rápido. Caraca, É muito tranquilo, é uma conversa assim. E vocês, clientes, amigos que estão nos acompanhando, que acompanham nossos vídeos mesmo, trazem as perguntas, os assuntos, interagem com a gente. Pra gente é muito legal, a gente ama essa interação com vocês. E vocês vão ver que cada vez mais a gente vai estar trazendo uns rostinhos novos lá do escritório, pra estar participando aqui com a gente, pra vocês estarem conhecendo. Conhecendo já conhece, né? Mas tá vendo aqui a cara deles também, nesses momentos que a gente acha muito importante. Quer ficar à vontade pra encerrar? Bom, eu acho que live após live a gente tem apontado, né, e conscientizado que o circo está fechando. Acho que a palavra é essa, né? A gente tem que tomar cuidado com o preenchimento, né? Ser sempre claro, coerente na declaração, porque a Receita Federal está cruzando tudo, né? Teve a polêmica do Pix, mas meio que caiu, mas foi um alerta aí para a galera entender que estamos sendo observados, com toda certeza. E assim, pessoal, né? A gente está 100% à disposição de vocês, né? A gente sempre está estudando, se reciclando para estar sempre entregando para vocês o melhor conteúdo aí.
né? Então conta com a gente, né? Faz o imposto de renda com a gente, que a gente está preparado para ajudar na sua declaração do início ao fim. Exato. O prazo já começou, o prazo de entrega, então começou dia 17 de março? 17 de março, vai 17 até 31 de maio. Então, começou dia 17 de março, então o último dia para enviar é 31 de maio. Mas, gente, envie o quanto antes, que vocês vão restituir mais rápido também, vão ter chances de estar nos primeiros lotes, e também é melhor para a gente analisar junto com você, para a gente ver todos esses cenários que a gente pode estar fazendo junto com vocês, do que deixar tudo para a última hora, Isso aí, né? gente, pelo amor de Deus. E, gente, novamente, agradeço muito aqui a participação da nossa equipe do Contábil, especificamente a equipe de Imposto de Renda. Também agradeço aí vocês que estão nos acompanhando, nos assistindo. É o que eu falo, esses momentos são construídos Uma em troca, conjunto. né? Exato, é uma troca. Então, muito do que está aqui é o que a gente escuta todos os dias, as dúvidas que vocês trazem pra gente. Essa live aqui, ela vai ficar salva tanto no nosso canal do YouTube, quanto no do Instagram também. Então, podem consultar sempre que quiserem, vai estar lá para vocês. E também, assim, estamos sempre à disposição para tirar todas as dúvidas. Enfim, comentários. Ai, tô aqui com essa situação aqui, gente, me ajuda a pensar como resolver isso. A gente tá aqui para isso, tá? Exatamente. Né? Então, assim, nosso telefone é o 2088-4110. Esse número é tanto WhatsApp quanto ligação também. Cada um de nós tem um ramal que fica 100% disponível, pronto para te atender. E também tem as nossas redes sociais, que também estamos sempre em alerta, olhando tudo que vocês mandam nos directs, na DM. Então, gente, novamente, muito obrigada. Espero vocês na nossa próxima live, nosso próximo podcast, que será em maio. Ainda vamos trazer o tema aí, mas já fiquem atentos. Isso aí, Então, gente. tá bom? Certo? Tchau, Obrigado, tchau. pessoal. Obrigado.